Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Divide a bancada comigo, nosso secretário de governo, Everton Campos. Seja muito bem-vindo, Everton. Elis, obrigado pelo convite. Já tinha um tempo que você havia me convidado. Sim, nós nos desencontramos. Questão de agenda não é brincadeira, né? Mas para mim é uma satisfação estar aqui e a gente poder bater um papo aqui para explicar um pouquinho do que eu faço, né? E o que a Secretaria de Governo representa dentro do governo, dentro da estrutura. Mas, Everton, antes de iniciarmos nosso papo sobre você enquanto secretário, eu queria que você se apresentasse, né? Você já teve uma experiência, você tem uma experiência já na gestão pública, esteve na MM, eu não sei se já participou de outros governos, ficou ali com o governo Marcos Vinícius, né? Que é um governo muito assertivo, muito elogiado na região. E queria que você contasse um pouco dessa história. Então, eu sou de Vargem Alegre, né? Eu nasci em Vargem Alegre, terra boa. E eu vim para cá nos anos de 2000, meus pais já moravam aqui, né? E a minha vida pública começou em Ipatinga, no governo de Sebastião Quintão, né? Antes disso eu tinha uma experiência, já morei muito tempo na Serra do Cipó. Lá eu fui secretário da Associação Comercial, fui presidente da Associação Comercial. Nós trabalhávamos muito com turismo. E minha primeira vez que eu entrei na coisa pública foi naquela região, quando o turismo estava começando no estado de Minas Gerais, né? A criação de circuitos turísticos e tudo mais. Foi na época do governo do Itamar para o Aécio Neves. E ali eu gostei da vida pública. Isso, olha, que interessante, né? Você consegue fazer muita coisa aqui, né? E ajudar muita gente, né? E em 2005, o Quintão ganhou, eu vim para cá, né? E eu vim trabalhar na ANVA. Eu era diretor de projetos da ANVA. E ali começou toda a minha história aqui na região do Vale do Aço, né? E depois que eu saí do governo do Quintão, eu tinha uma empresa, montei uma empresa de consultoria. O Fabiano, que trabalha aqui na Câmara, nós trabalhamos muito juntos em alguns municípios, né? Ele trabalhava em Joanésia. Eu cheguei a trabalhar, Elis, em 26 municípios. Simultaneamente? Né? No decorrer dos anos, né? De 2009 até 2016, 2017. Então foram vários municípios, né? Trabalhei principalmente na região, né? E eu tive a oportunidade de conviver com governos diversos, de municípios diversos, com prefeitos diversos, né? Prefeitos que eram oposição ao governo, de situação ao governo, prefeitos que tinham Câmara Municipal, prefeitos que não tinham Câmara Municipal. Então, a vivência, a experiência nesse período que eu estava como consultor, me deu uma bagagem muito boa, né? De entender o processo, de entender que o diálogo ele é fundamental para qualquer política pública que você queira implementar. Em 2016, o Marcos me convidou para fazer a pré-campanha dele, né? Eu fiz a pré-campanha dele lá em Coronel Fabriciano e junto, na época era o Sebastião Quintão, que é a campanha do Quintão. Nós ajudamos um pouco na coordenação do Quintão e ganhamos as eleições. Eu não queria estar secretário, né? Foi me ofertado na época, tanto aqui em Ipatinga quanto em Fabriciano. E o governo começou, eu queria fazer as minhas consultorias, porque ficar do lado de cá do balcão não era tão interessante, você não seria ordenador de despesa e tudo mais, e você como consultor, você tinha mais liberdade, né, de estar ali ajudando, auxiliando o governo, mas você tinha mais liberdade. Mas aí o Dr. Marcos, em maio de 2017, falou, cara, eu preciso de você dentro do governo, não tem como você fugir. De verdade eu estava fugindo. E foi uma escolha muito gostosa, muito assertiva, né? Porque eu tive a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente sonhava dentro de uma gestão, né? Eu encontrei um cara que tinha pulso forte, né? Vontade de fazer o que era correto e fazer o que estava para ser feito mesmo. Não tinha meia conversa, né? Tanto é que no governo do Marcos, em 2017 até 2022, quando eu estava com ele, nós fizemos uma história muito interessante em Coronel Fabriciano, né? E você estava lá como secretário de governo? Eu estava lá como secretário de governo. Então, né? Tinha experiência já na pasta. Eu estava lá como secretário de governo. Aí nós ganhamos a MM, eu digo nós porque eu participei de todo o processo, né? Andamos o estado de Minas Gerais inteiro, né, fazendo a campanha. Então, eu já tinha um relacionamento muito bom, né, no governo do estado, no governo federal.
eu conhecia muitos prefeitos, né, ao longo desses anos, mais de 10 anos, mais de 15 anos, então eu já conhecia muita gente. E isso me ajudou, né, de uma certa forma, a colocar o Marcos também em pontos estratégicos do Estado, né? Então, as 10 macro-regiões do Estado eu já conhecia, e aí nós fomos fazer a campanha, e aquilo ali, para mim, foi muito importante também, né, um aprendizado. E nós ganhamos a AMM, né, a eleição da AMM naquele ano. São 4 anos a gestão? São 2 anos. Dois por dois, né? De 2 em 2 anos, você pode fazer uma reeleição. E para mim foi uma experiência incrível, né? Você está como secretário executivo da maior instituição municipalista do Brasil, né? A segunda maior do mundo. E para mim aquilo ali foi uma experiência muito gostosa, né? Eu aprendi muito ali, porque você tem a convivência com 806 prefeitos, né? E nós fizemos muita coisa, eu mudei, reestilizei a marca da AMM, reorganizamos a estrutura, né? Existia um núcleo lá só de capacitação, eu reativei o núcleo de capacitação, lá tem uma TV, Alice. É mesmo? Tem uma TV, a TV AMM, e nós tentamos botar coisa para andar, né? Tem orçamento? Tem orçamento. E nós melhoramos muito e criamos os congressos, né? Tem um congresso anual, né? O Congresso Mineiro de Municípios, mas tinha os seminários, né? Por tema, os seminários temáticos, que é o que mais que precisa ser feito para a gestão, né? Veja bem, você tem municípios pequenos, né? De 5 mil, 7 mil, 10 mil. Aliás, Minas Gerais, 81% dos municípios são abaixo de 10 mil habitantes. Ou seja, nós temos 853 municípios, sendo que quase 700 municípios são abaixo de 10 mil habitantes. Então, a capacidade de mão de obra, né, desses municípios é muito limitada, né? Existem bons profissionais, mas é limitado. Você precisa de dar uma capacitação melhor para o servidor, principalmente para quem está no primeiro escalão ali, como secretários, né, adjuntos e tal. Porque o secretário, o prefeito ganhou, era amigo do prefeito, era um comerciante, ele não conhece da gestão, normalmente é convidado, né, e aí a pessoa chega lá crua, né, e aí você dá uma capacitação. E aquilo melhorou muito a AMM. Então nós crescemos a AMM e foi uma experiência muito gratificante. E vocês davam assessoria para os prefeitos também nesse aspecto? Em tudo. Porque hoje tem os instrumentos contra o Tribunal de Contas, Ministério Público. E o gestor, às vezes, entra com muita vontade de fazer, eu vejo, porque isso acontece aqui na Câmara. O vereador entra com vontade, quando ele se depara, ele não pode. O buraco é mais embaixo, como diz outro, ele não pode indicar coisas que vai onerar o serviço público. O prefeito tem um pouco mais de liberdade, mas ele tem uma série de limites. Folha de pagamento a cumprir. E vocês faziam esse assessoramento? Sim. Imagina você, Liz, o cara é um comerciante, né, ou um empresário, seja lá o que for. Da noite para o dia, quer dizer, do dia 31 de dezembro do ano eleitoral para o dia 1º de dezembro, ele virou prefeito, ele vai sentar naquela cadeira, ele vai ter que saber gestão de cemitério, gestão de obra, gestão financeira, de pessoal, de saúde, de educação, de assistência social, de morador em situação de rua, quer dizer, é uma infinidade de informação na cabeça do cara. Se ele não tiver uma assessoria técnica ou assessoria, né, do lado dele, profissional, ele acaba se perdendo e aí acaba fazendo bobagens, né? Então, com a experiência que eu tive, né, dos anos passando em diversos municípios, a gente aprende com os erros, né? Sim. Vendo os erros das gestões, né, e você tentando consertar, te dá uma bagagem para chegar, né, onde a gente conseguiu chegar, né, e dá uma certa segurança para o gestor em você dar a ele uma sugestão, né, você apresentar para ele algumas soluções, né? Normalmente eu faço, né, 3 opções para o gestor. Eu falo assim, olha, você tem esse caminho, você tem esse e tem esse. Né? Você vai querer, né? A escolha é do gestor. Eu aprendi há uns meses atrás com o David Barroso, que hoje é secretário de comunicação, que o ônus e o bônus do gestor é dele, né? Da decisão dele é dele, né? O ônus e o bônus da decisão é somente dele, do gestor. Então a gente quer acertar sempre, né? E aí o Gustavo me chamou, né, em final de 23, 22 para 23. A gente conversou e tal, e ele perguntou se eu tinha interesse e tal. Eu queria voltar para Ipatinga por conta das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? E a Amanda, ela já tinha um intercâmbio já programado, né? A gente vai pagando em suaves parcelas com filhos. E eu queria ficar um pouco mais com ela. Então eu morava em Belo Horizonte, eu vim para cá só os finais de semana e não estava ficando muito interessante, né? Eu queria ter um pouco mais de qualidade com as minhas filhas. E aí eu
voltei, resolvi voltar. E o Marcos até não entendia muito no primeiro momento da minha decisão. Falei, cara, mas você vai para lá, para Ipatinga, tá, uma situação está complicada, né? E realmente, né, os 2 primeiros anos do governo do Gustavo estava muito, muito complicado. E o pessoal vai te engolir e tal. Eu falei, cara, eu preciso voltar. Tem algo no meu coração que eu quero voltar. Eu vou pagar um preço, se for necessário, mas eu quero voltar pelas minhas filhas, né? E foi uma decisão muito assertiva que eu tive, né? Eu tive a oportunidade de ficar mais tempo com as minhas filhas. Né? Eu já ia te perguntar se você conseguiu, porque a prefeitura também, ela tira todo o tempo de consome, vocês. né? Consome, vai para casa, continua no telefone, é problema pendente, às vezes fim de semana tem que ir dar uma chegada lá para reunir com alguém. Te consome. Mas assim... era mais fácil eu estar aqui. Elas têm quantos anos, Everton? Hoje a Amanda está com 16, vai fazer 17. E a Sofia, semana retrasada, dia 8 agora, ela fez 15 anos. Debutou. 15 anos. E requer ajudar mesmo, porque aquele período ali de adolescência... É um período, né? Eu sou divorciado com a Elisângela, mas assim, nós temos uma relação muito boa. Muito né? Nós somos amigos, né? Além de pai e mãe das nossas filhas, a gente é amigo, então a gente tem uma relação muito boa, né? Nós nos respeitamos, né? Hoje eu tenho um outro relacionamento, né, com uma mulher fantástica também, que as minhas filhas também gostam dela, e ela gosta das minhas filhas, então assim, a gente conseguiu ter essa sinergia, né? E o respeito, né, que isso é legal. E nesse período que eu vim, né, ficar com as meninas, foi um período também de muito aprendizado aqui em Ipatinga, né? Quando eu cheguei aqui, você estava na Câmara, existia uma situação muito complicada, né, entre o Executivo e o Legislativo, né? Semana retrasada eu fiz uma reunião com os vereadores de base, a gente estava comentando exatamente sobre isso. Foi um momento que o Executivo Municipal tinha participado de uma forma até errônea de uma eleição da mesa diretora da Câmara, que, né, se você não tem um entendimento no grupo, é complicado o Executivo participar, porque, né, são os 2 anos seguintes que vai ter aquele convívio, né? Era um mal-estar, E eleição, uma disputa, ela não deixa de ter traumas, né? Não deixa de ter traumas. Então a gente sempre priorizou de fazer uma sinergia, de buscar um entendimento no grupo, né? Para que não haja nenhum tipo de racha e uma situação delicada, né? Depois de você reconstruir um relacionamento, né? A questão do respeito. E quando eu cheguei, eu brinquei, na época era o Lei, tinha ganhado presidente, né? Uma pessoa fantástica. Eu falei assim, Lei, você era um leão lá na Câmara, né? E eu tinha que ser um leão aqui na prefeitura para tentar equilibrar o jogo, né? Porque, né, havia uma situação muito ruim, né, de mágoa e tudo mais. Então, para tentar reequilibrar isso, nos primeiros momentos, foi alguma coisa meio traumática, até entenderem que, olha, né, eu não participei do processo, eu estou chegando aqui agora para tentar reorganizar e vamos construir, porque nós temos o ano que vem uma eleição, e eu acho que todos os senhores querem a reeleição, vamos tentar trabalhar para vocês terem êxito também, né? Meu papel aqui é ser aqui um mediador para a gente tirar o conflito o máximo possível e a gente conseguir construir para a cidade, né? E, graças a Deus, acho que deu certo. Gustavo, né, foi reeleito, muitos vereadores foram reeleitos, né? Os vereadores que estavam na base, né, uma boa parte foram reeleitos, então, assim, essa construção foi muito legal, muito interessante, né? Mas foi um momento de muito aprendizado, né? Porque o relacionamento do ser humano, ele é muito complexo, né? Então, existem as vaidades, existem os desejos, existem as ambições, né? E você buscar todas essas situações, né? Entender isso do ser humano, né? E tentar buscar um melhor caminho do diálogo, do entendimento, você tem que ter muita paciência. Everton, você atualmente é secretário, foi com o Dr. Marcos, já está experiente com o governo, com a Secretaria de Governo. Além do processo legislativo que você acaba tendo, né, que reunir com os vereadores sempre que precisa, tem uma boa relação, o que faz o secretário de Governo?
É igual nas duas prefeituras ou tem particularidades? Não, as várias prefeituras são diferentes, né? Mas o trabalho é mais ou menos igual. Eu tenho um conceito que não é meu, que é do Dr. Marcos, é como se eu fosse, o secretário de governo fosse o irmão mais velho dos demais. Né? Não que eu seja velho, mas o irmão mais velho, que tem que chamar a turma e falar assim, olha, né, vamos tentar resolver as coisas aqui, né? Porque cada secretário tem suas particularidades também da sua pasta, né? Tem um desejo de fazer as coisas também da sua pasta que dê certo. Você tem todo um planejamento, né? Dentro do PPA, dentro da LOA e uma série de coisas. Você tem que fazer algumas vezes a convergência e buscar outras secretarias para fazer parte daquele projeto, né? E aí você gerencia, né, os conflitos, gerencia, né, a estabilidade da equipe, do time, né, para levar uma situação mais resolvida para o prefeito, né? O prefeito é ele que toma a decisão, o sim ou não é dele, né? Mas a gente tenta levar o máximo possível já pronto para que o prefeito dê aquela, né, a ordem lá, se vai fazer ou se não vai, se reconstrói, se melhora, né? Então esse é o papel. Além disso, né, a nossa interlocução com a Câmara Municipal, nós temos interlocução com a sociedade, né? Sociedade civil organizada, são as comunidades, as associações de bairro, né? As ONGs, né? Então o nosso papel ele é mais amplo e a gente busca convergir todas as necessidades dentro daquilo que a gente consegue atender. Né? Então, quando vai marcar uma agenda com o Gustavo, já conversou com você, praticamente? Boa parte desses grupos. Uma boa parte já. Né, uma boa parte já. Aquilo que a gente, e o Gustavo, eu tenho que agradecer muito a ele, aquilo que a gente consegue resolver, né, o Gustavo dá essa autonomia para a gente resolver. Né? Então, é um governo diferenciado, né? Quando o gestor, ele confia, né? Ele tem a confiança, né, dos secretários para você resolver. Autonomia. Mas de vez em quando eu sou puxado de orelha também, né? Pô, você não podia ter feito isso, né? Então aí a responsabilidade é minha, né? Mas assim, de uma maneira geral, a gente busca, né, sempre resolver aquilo que a sociedade demanda, né? Mas tudo tem custo, Alice. Tudo tem um custo. Tudo. E as pessoas vão na prefeitura o tempo todo para pedir, né? As coisas mais custo, diversas, né? Então, imagina você que a prefeitura é uma empresa. Né? É uma empresa que ela não tem que ter lucro, mas ela tem que ter eficiência. Né? Então você tem quase 10 mil servidores. Né? Muita gente. Então você tem um orçamento, né, bem enxuto. Né? E aí você tem uma prioridade, é a folha de pagamento também. Né? Você tem a responsabilidade de 10 mil famílias. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez, né, depois da eleição, porque nos dois últimos anos do governo do Gustavo, quando eu assumi, eu peguei o bonde andando, né? O planejamento estava sendo executado daquilo que eu não sabia, mas pelo menos tentei consertar e, né, ajustar. Mas dessa vez agora, da reeleição do Gustavo, nós pegamos do início, como se fosse uma nova gestão. Né? E aí nós vamos buscar efetivamente o planejamento, né? E buscar informação. Né? Uma grande dificuldade que a gente tem para você tomar qualquer decisão é a falta de informação. Uma vez que você tem as informações na mão, dentro de uma planilha, né, dentro de um BI, você tem uma clareza, né, da tomada da decisão. Então, nós buscamos isso nos últimos 10 meses e trabalhamos bem, o pessoal do planejamento. E aqui eu não posso deixar de falar do Brunão, né, que foi um grande parceiro. É uma perda muito grande que nós tivemos semana passada, irreparável. Era um grande amigo, passava na minha sala todos os dias, brincava, ô chefe, tudo bem? Bom dia. E a gente sempre almoçava junto e a gente sempre trocava ideia com relação a essa questão, né, do planejamento, que era a pasta dele. Né? Me preocupa muito quando você assume uma responsabilidade de você não ter a informação real ali, né, pontual, para você debruçar sobre aquilo ali, para saber se vale a pena, né? É interessante, é importante, cabe dentro do orçamento. Né? Então ele dava esse suporte para a gente. Né? Então nós levantamos todas as informações, todos os dados, né, para a gente apresentar para o prefeito, para ele tomar os caminhos mais corretos, mais assertivos. Né? E nós fizemos todo esse trabalho. Imagina você, nós temos uma folha de pagamento de 56 milhões a mês. Né?
Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E você ajustar a máquina pública para a nova realidade que está acontecendo aí, né? As pessoas, muitas vezes, elas não conseguem enxergar, mas o custo da máquina, hoje, a gente está detalhando isso, né? Nós temos um BI hoje aqui que a gente tem um custo por unidade básica de saúde. Então, eu sei quanto que custa a unidade básica do Iguaçu. Eu sei quanto que ela gasta de água, quanto que ela gasta de luz, quanto que ela gasta de insumos, quanto que ela gasta de pessoal. Então, fica mais fácil você melhorar, né? Hoje a gente já consegue chamar os gerentes das unidades de saúde e falar assim, olha aqui o que vocês estão gastando, né, em tese, e o que vocês conseguem melhorar para ter mais eficiência na máquina e gastar menos energia, por exemplo. Né? Que é um gargalo que a gente tem. É bem grande. É grande, contas, né? É um gargalo. Né? Então a gente tem isso, né? A gente sabe hoje dos insumos. Né? Então a gente já busca a melhorar um pouco a eficiência para você ter dados e tomar a decisão mais correta. Hoje, por exemplo, já tem né, todos os contratos, né, a questão dos insumos, a questão do almoxarifado. Hoje, tanto a entrada quanto a saída, o insumo ele é bipado, né, chipado, aí você sabe para onde que vai a unidade. Então, a gente já começa a ter o controle, né, que antes, né, nos governos passados não tinha. Então a gente já começa a ter o controle disso aí. Isso ajuda muito, né, porque você já começa a ter dados, informações, indicadores e tal. Né, então isso é importante. E essa nova economia é o que mais me preocupa. Eu brinco nas palestras que eu fiz aí durante o mês de julho e agosto. O Gustavo pediu para a gente conversar um pouco com o servidor efetivo. Muitas vezes o servidor efetivo ele não consegue enxergar a máquina como um todo. Ele enxerga aquele local, aquele departamento, unidade que ele está e tal. Ele não consegue ter amplitude, né? Então nós colocamos fizemos a estratificação, né? Colocamos 10% dos servidores dentro do Hospital Gamem, né? Dentro do auditório, e durante o mês de agosto todo, nós fizemos uma palestra para apresentar o governo de maneira geral, né? Para eles entenderem o que é o orçamento, o que o governo está fazendo, né? E ali eles são multiplicadores daquelas informações que eles receberam. E eu falo nisso da nova economia, porque a máquina ela tem um custo dela, né? E a receita. Porém, a receita ela é oscilante. Ela né? é oscilante e ela tende a diminuir. Por quê? O município vive de arrecadação. A receita vem de arrecadação. Né? Vem das transferências constitucionais, que é o FPM, ICMS, né? Dos impostos, do ITBI, do IPTU e tudo mais, e das taxas. Né? E das taxas. Mas, um fato que é muito silencioso, que tem acontecido nos últimos anos, e a tendência é aumentar, é o e-commerce. O e-commerce, você não consegue buscar onde que está o imposto desse e-commerce ainda. Né? Então, hoje, se eu te perguntar, certamente você faz compra no Mercado Livre, na Shopee, na Shein, etc. E tal, ao invés de você vir no centro de Ipatinga. Então, uma boa parte da população hoje faz isso. E o que está acontecendo com o nosso centro aqui da 28 de abril? Algumas lojas estão fechando. Então você acha... É muito difícil também de competir com a internet. Eles compram em grandes proporções. Exatamente. E mais, né? A internet, o cara não tem... Ele não paga, né, o aluguel da loja, a luva para ele entrar ali naquela loja, pessoal, né, para trabalhar, tem os impostos, tem os encargos sociais, etc. Então, há uma discrepância enorme na competitividade, né, do e-commerce com a loja aberta. Né? E aí, com a diminuição da população vindo para o centro para comprar, a arrecadação vai caindo. Você não gera emprego, gera renda na sua cidade. Né? Se você for nas lojas aqui de redes de eletrodoméstico, por exemplo, a maioria dos produtos que estão ali na loja são só o mostruário. Ele não tem mais no estoque dele. Né? O estoque dele fica no CD, no centro de distribuição dele, que fica em Contagem, em Betinho, em São Paulo. Então, quando ele emite a nota fiscal, né, o ICMS vai para onde está o centro de distribuição. Né? Não sabia disso. Então, isso é preocupante. Né? Porque a tendência é o e-commerce aumentar. E eu te falo que hoje o e-commerce, do que se é gerado em termos de vendas na internet em Ipatinga, talvez seja um pouco maior do que das vendas de portas abertas, né? Dado o tamanho do volume.
Uhum. Antigamente, a sua compra chegava com 15 dias, 20 dias e tal, que você compra hoje. Não, você compra hoje, daqui a 3 dias está na porta da sua casa. Né? E a eficiência da logística de distribuição, ela vai se aprimorando cada dia mais. Então, vai chegar um momento tal que você vai comprar hoje e amanhã de manhã já está na sua porta. Né? Como é nos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos. Tarde, na né? Amazon, se você está nos Estados Unidos, você compra de manhã, à tarde está na sua casa. Então, isso vai ocorrer. É inevitável. Né? É inevitável. Então, o servidor ele tem que entender dessa nova economia que está chegando para se adaptar. Né? E a gente tem essa preocupação. Né? Tanto é que nós fizemos uma lei que foi aprovada aqui na Câmara esse ano, dos fiscais tributários, uma lei de produtividade dos fiscais tributários, justamente para buscar essa nova economia. Opa, nós precisamos de entender isso aqui para a gente não perder muito lá na frente. Fora o que o município vai perder, inevitavelmente, da reforma tributária. Né? 98% dos municípios brasileiros, eles ganharão com a reforma tributária, né? Que pararão um pouco a mais do que eles recebem hoje. 2% apenas estarão sendo prejudicados, digamos assim. Né? Ipatinga está nesses 2%. Por quê, Everton? Porque a nossa arrecadação ela é muito alta, né? Então, pelo fato da indústria e tudo mais, então, no equilíbrio das contas, nós vamos diminuir, porque nós vamos redistribuir aquele valor, que é algo em torno de 150 milhões, para os outros 852 municípios. Está Ipatinga, está Betim, está Contagem. Então, são as grandes que vão são as grandes. São as grandes. fazer essa divisão. São as grandes. Então, imagina você, nós vamos perder uma receita, a médio prazo, e que nós precisamos compensar. E para compensar, nós precisamos de primeiro fazer um ajuste da máquina e dar mais eficiência no investimento, nos gastos. Os gastos. Então, é um trabalho que você precisa de equilibrar. Né? E aí, para você melhorar ainda mais, você tem que incentivar que aqueles profissionais ou o comércio que está irregular, que ele se regularize, ele cria um CNPJ. Porque vai acontecer de ter um valor, né, que ele tem que ser apurado no final de dezembro de 2026. Então, quanto mais CNPJ nós tivermos em termos de receita, de arrecadação, melhor vai ser na nossa média ponderada. Então, é um trabalho hercúleo, né, que a turma tem que fazer, que nós já apresentamos um projeto chamado Ipatinga, Fique Legal com Ipatinga, que Vigilância Sanitária está junto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está junto, Planejamento está junto, para buscar esses novos CNPJs. Né? Começamos com os açougues, por exemplo. Você tem mais de 487 pontos de carnes, vendas de carnes aqui em Ipatinga. Caramba, é muita coisa. E aí, precisamos de um projeto, 83 só que vieram e se formalizaram, ou seja, tem mais uma turma aí que precisa regularizar. Né? Isso é com todos os comércios. Né? Eu chamo a atenção, assim, a sua gerente lá de Vigilância Sanitária falou para mim que teve as profissionais dela aqui fazendo um podcast sobre fiscalização de álcool, foi excelente. Fantástico. Ela disse, as pessoas precisam entender que a prefeitura é parceira, nós não vamos autuar ninguém, nós queremos ensinar, nós queremos caminhar lado a lado. Então tem essa função aí. A ideia é essa mesmo, a ideia não é punir. A vigilância sanitária não é punir, a ideia é eu quero te orientar para você entregar um produto, para entregar um produto com qualidade, porque nós estamos trabalhando com vidas, porque principalmente na área de alimentos, né? Vamos colocar na área de alimentos. Imagina você, uma empresa, né, tá irregular e ela processa alimentos ali, e os alimentos podem estar ali contaminados. Olha o efeito cascata que isso vai dar para a saúde pública de Ipatinga. Afeta a saúde, afeta todas as outras áreas. Aí afeta a saúde, afeta o comércio, porque o comerciário vai deixar de trabalhar, porque ele vai estar com atestado, e aí vira uma bola de neve. Né? O absenteísmo é um problema seríssimo. Fake news hoje, qualquer coisinha que acontece, todo mundo com celular, às vezes aumenta e aquele... Que dificuldade que está, né? Desfazer tudo isso. Então, o nosso trabalho é basicamente esse, assim, Na sua gestão como secretário, você implementou essa questão do planejamento, né? Acho que tinha um profissional conversando com as equipes o tempo todo. Sim. Fazendo metas, objetivos, desafios. Foi uma coisa nova também. Colocamos um cara lá, ele é aquele ferrinho de dentista, sabe? Que vai lá sempre... Porque é assim, porque você tem que mudar, né? Você acha que a nossa cultura de servidor público ela é rígida?
A gente vai ficando velho, vai ficando rígido? O servidor público ele tem uma dificuldade de aprender o novo, né? E a gente tem que encarar essa nova realidade. Elias, nós somos a última geração analógica. Nós passamos todo o processo do analógico para o digital, né? E essa turma que está chegando agora aqui é uma turma que gosta de agilidade, né? Hoje, eu dou exemplo de bancos. Há 10, 15 anos atrás, você ia no banco, você tinha 50 caixas e 2, 3 gerentes. Hoje, você vai no banco? Nem para abrir conta você vai no banco mais, né? Os bancos estão fechando, porque entenderam que a população já está apta a usar tudo no digital, né? E a tecnologia ela está aí para ser usada, né? Essa geração nova das IAs, das inteligências artificiais, elas vão fazer um rebuliço no mundo, né? Já estão ocorrendo. Então, muitos empregos deixarão muitos trabalhos deixarão de existir pelo fato da inteligência artificial, né? O governo federal já começou a implantar agora, abriu um edital de 389 bilhões de reais para buscar mecanismos de inteligência artificial para colocar dentro do seu sistema, né? Eu falo que a gestão pública ela retarda esses processos porque a gestão pública ela é a maior empregadora que tem no país, né? Muitos municípios mineiros, vamos colocar aqui de Minas, a maior indústria que tem no seu município é a própria prefeitura. Sim. É a maior geradora de emprego lá. Isso é muito comum no Nordeste. É a maior produtora de emprego. Hoje nós somos aqui a maior empresa do município de emprego. Nós temos quase 10 mil servidores. Agora imagine você quando chegar a vez da inteligência artificial, da IA. Não vai precisar daquela quantidade de gente, né? E o cidadão, né, ele quer a comodidade cada vez melhor. Hoje vamos botar aqui na questão do Mercado Livre. Hoje você está no sofá da sua casa, deitado lá. Você está comprando, fazendo sua compra. E aparecendo coisa que a gente até pensa, né? Hoje, muitos sistemas do governo federal e tudo mais, do gov.br, você já tem acesso no seu celular. Então, você tem acesso 24 horas por dia, né? A máquina pública ela tem que se adaptar. A prefeitura ela tem, né, daqui a alguns anos, e daqui a poucos anos, tá? Ela vai funcionar 24 horas. Porque você vai ter acesso às informações em tempo real. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Então, o servidor que está hoje lançando as informações, ele deixará de existir. O cadastrador. O cadastrador, ele deixará de existir. E isso é uma tendência, não é porque o governo A, o governo B está sendo maldoso, está cortando e tal. Não, é uma tendência, né? É uma tendência. Você tem que ajustar a máquina para a nova realidade que ela vai viver, você tem que ajustar o seu orçamento para a nova realidade que ele vai ter, né? E para você dar eficiência para o cidadão. E esse equilíbrio é tão difícil, né? É uma questão de tempo. Muito difícil. A população cobra transparência, cobra participação popular, mas ela mesmo, a prefeitura, por exemplo, está fazendo um plano de mobilidade. Sim. Tem sido árduo o trabalho das técnicas em busca de pessoas para trabalhar dos coletivos de transporte público, de ciclovia, de áreas, né? Subtemas. Como é que a gente vai cumprir esse desafio? As pessoas não querem participar dos... Então, um caminho... né, os processos públicos, né? Um caminho é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Informação. É um podcast, é uma live, uma coisa assim, porque é importante. E a Câmara faz isso muito bem, né? Todas as audiências públicas elas são, né, transmitidas ao vivo. Quer dizer, o cidadão que está interessado, ele tem um mecanismo para buscar informação, né? Então isso é importante, o cidadão consciente. Mas existe o cidadão que é inconsciente, que é o cidadão que a gente brinca, é o cidadão TikTok, ele só quer curtir e falar mal, mas ele não busca informação, né? Ele não busca informação. O plano de mobilidade, por exemplo, é algo fantástico para a cidade. Extremamente necessário, né? Imagina você nos últimos 10 anos o tanto que a cidade cresceu, né? O tanto de veículos, de prédios. Olha, o bairro Horto, vamos colocar o bairro Horto. Há 40 anos atrás, o bairro Horto ele foi, né, projetado para 5 mil habitantes. Hoje tem quase 40 mil habitantes ou mais, né?
Estou chutando aqui, tá? Mas algo em torno disso, porque muitos prédios não é casa. Antigamente morava família, 5 pessoas. Hoje onde morava 5 pessoas, hoje mora 300 pessoas. Né? Verticalizou muito. Verticalizou. Né? Antes tinha 2 carros, hoje tem 50 carros. Então as ruas elas têm que estar assim, né, preparadas. E por mais que Patinga tenha sido planejada em pontos, né, da cidade, não se pensava nesse volume de veículos como tem hoje. Não se pensava nisso. Então, para você colocar a realidade hoje, o plano ele tem que ter uma visão dos próximos 10 anos. Né? É lógico que ele é corrigido a cada 5 anos, a cada 4 anos, ele é corrigido, mas ele tem que ter uma visão de médio prazo. Né? Até mesmo para você colocar. E as pessoas ficam assim, mas tem que colocar mais quebra-mola. Olha, nós temos hoje parados lá, pedidos, mais de 214 quebra-molas. O Adiel falou na última reunião, vereador Adiel. Só esse ano. Que a coisa que mais pedem no governo é quebra-mola. Quebra-mola. Aí você coloca, cada quebra-mola é caro, não é barato, não é de graça. Né? O cidadão que está pagando aquilo ali. Né? Então você tem o betume para fazer a massa asfáltica, você, né, paga a massa asfáltica, você tem o transporte do caminhão para levar a massa asfáltica até o local onde vai ser aplicado, você tem os trabalhadores que farão a aplicação naquela massa asfáltica, você tem os equipamentos que vão dar moldagem na massa asfáltica, ou seja, existe um custo daquilo ali. E que as pessoas não param para pensar quanto é que custa. Né? Então, um quebra-mola, né, guardadas as devidas proporções de medidas de 7 metros, 8 metros, que é mais ou menos a rua, custa em torno de 5, 6 mil reais cada quebra-mola. Né? Então, olha só o custo. Se o cidadão consciente, o motorista consciente, soubesse trafegar nos limites da velocidade das ruas, não precisava de quebra-mola. Não avançar sinal. E não avançar sinal. Né? O prefeito teve uma fala muito assertiva quando as pessoas começaram a falar mal do avanço de sinal que nós estamos colocando na cidade. Né? E é necessário, viu, Belisa? Sim. E aí o prefeito falou assim, olha, eu não estou colocando para multar. Não existe isso para arrecadar. Eu não quero arrecadar 1 centavo. Mas se o cidadão que burla, né, a legislação de trânsito, passa no limite da sua velocidade, fura o sinal e provoca acidentes, esse tem que ser punido. Né? Eu tenho aqui um BI, mandamos fazer um BI, para acompanhar a quantidade de acidentes. Eu posso até abrir para você aqui, em tempo real, até hoje, quanto é que o município já gastou, né, SUS, com os acidentes que ocorreram dentro da cidade de Patinga. É um absurdo. Né? A última vez que eu vi, tinha mais de R$1,5 milhão que foram gastos na saúde. Mais moto, né, Everton? Moto. É um absurdo. E 80% homens. São pais de família. Né? Talvez pela irresponsabilidade ou por querer rapidez, por querer produzir mais, né? Porque os motoristas, os motociclistas de aplicativo, né, de iFood, etc. Tal, o cara ganha, parece, por quantidade de entrega. Então o cara acaba voando, né? E a quantidade de atropelamentos, principalmente em faixa de pedestre. É um negócio assim surreal. E se você não pune, né, primeiro você dialoga, conversa, faz campanha e tudo mais, mas o cidadão não adianta. Então, quando pesa no bolso, ele passa a entender. Nós colocamos ali apenas para fazer um teste. Já melhorou consideravelmente. Ali próximo à prefeitura, no bairro Cidade Nobre. Cidade Nobre ali, perto da igreja ali, católica. Se eu pegar a estatística de 20 dias para cá, você pode ter certeza que não ocorreu nenhum tipo de acidente. Eu sou capaz de falar isso, que não ocorreu nenhum tipo de acidente. Né? Então, você gera uma economia, né, para a saúde pública, gera economia para o comércio, porque o cidadão ele vai entregar, e para a família. Né? Sem falar que resguarda o bem maior, que é a vida. A vida, e para a família, quer dizer, o filho vai ter o pai todos os dias em casa, trabalhando e tudo mais, levando sustento para casa. Né? Ruim é quando ocorre um tipo de acidente, o pai ele acaba ficando lesionado, acaba ficando paraplégico, né? E aí cria-se um problema também para a família. Né? Então é um negócio que tem que pensar. A vida é um negócio que você tem que
ter muita atenção, muito carinho, né? Então, Everton, você falou muito da questão das IAs e tal. Nós temos o aplicativo Fala Aí Ipatinga. sim. Ele tem funcionado, porque Sim. eu estou ajudando o pessoal na Associação de Moradores, eles pedem, tal rua, tal poste. Você já falou lá no aplicativo? Se não resolver, a gente vai cobrar. Vocês têm que entrar lá e fazer. O Fala Ipatinga é fantástico. Ele tem funcionado bem. Porque o Fala Ipatinga, ele gera uma ordem de serviço, ele gera uma informação. Oi, o poste na rua tal está apagado. Né? E aí evita do fiscal à noite e ficar fazendo a ronda para tentar achar onde é que está o poste estragado. Né? Então o cidadão ele passa a contribuir com a informação. Né? Em várias áreas, né? Em várias áreas. Além disso, ainda tem algum projeto da prefeitura para vir dessa área de digitalização? A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa fazer isso. Nós fizemos um levantamento, por exemplo, a prefeitura hoje ela gasta em torno de 3,5 milhões ano para manter 70 mil caixas de arquivos. Caramba. 70 mil caixas de arquivos. Tem que ir para a nuvem, né? Então a gente tem um projeto, né? O prefeito o Gustavo já autorizou a fazer esse levantamento, esse estudo, de fazer a digitalização. Sem contar, se você precisa de um documento, de um exame de 2, 3 anos atrás, vai demorar aí alguns dias para ele te dar o resultado. Né? Ao passo que na digitalização, alguns segundos, ele está ali para você ter acesso. Né? Então, o prefeito ele já determinou, isso é algo que precisa ser feito de imediato, quase. Né? Então, você tem 3,5 milhões, mais 1 milhão que se gasta de papel, porque gera muito papel. Né? Daí 4 milhões, 5 milhões em ano, que você poderia economizar, né? Ao longo de 4 anos ao longo de 4 anos dá 20 milhões de reais e você consegue investir esse recurso em outras áreas. Né? É muita coisa. Né? Você está quase nos deixando. Foi convidado pelo grupo aí do Anderson Franco, né? Que é uma pessoa da região que emprega muita gente, também tem muito CNPJ, para fazer parte do quadro. Já está no serviço público há tantos anos. 25 anos. Vai ser seletista, vai ser PJista, não sei se é assim o termo que fala. Vai ser uma experiência boa, assim, para mim, né? Voltar para a iniciativa privada. E o Anderson me fez... Na verdade, o Anderson tem um bom tempo que ele está me chamando, né? Falou assim, cara... E aí sempre ele falava assim, um dia você vai trabalhar comigo. Eu falei, vai ser uma honra, vai ser um prazer, né? E em julho ele estava na Califórnia, ele me ligou, falou, amigo, tem uma situação aqui de uma empresa tal, assim assado, e eu não vejo outra pessoa que não seja você para estar junto comigo aqui nesse projeto. É um projeto que é Brasil e tal. Me explicou detalhes, falou, quando você chegar no Brasil a gente conversa, né? E aí já começamos a conversar, né? A fazer as tratativas, e vai ser um novo desafio, né? E agora, você vai sair do município? Eu vou sair, né? Primeiro eu tenho que me capacitar, né? Então, nos próximos 6 meses eu vou estar nessa ponte aérea aí, Ipatinga, fazendo cursos. São Paulo, Ipatinga, São Paulo, para entender um pouco mais do processo, né? Mas vai trabalhar como administrador? Sim, como administrador, né? Vou ser o co-diretor de projetos de novos negócios do Anderson, né? Tem um time bem formado, ele é um cara muito visionário, né? Muito visionário e é um negócio bem desafiador. E eu gosto de desafios, né? Então é uma oportunidade fantástica para mim, para o meu currículo. Então vai ser muito bom. Mas eu não vou mudar por enquanto de Ipatinga, não. Vou estar sempre aqui. O ainda está com a gente aqui. Eu quero falar do seu pai, que eu trabalhei com ele. Que figura dócil, correta, que homem, como a gente diz na Igreja Católica, que homem santo. Papai gostava muito de você, né? Meu Deus. Meu filho, Deus te abençoe. Era assim mesmo. Minha filha, Deus te abençoe. Papai passou um período aqui na Câmara, né, com o Crispim na época. Depois ele trabalhou com o Dr. Sebastião Quintão, 15 anos com o Dr. Sebastião. E papai era uma figura fantástica, né? Sabia ouvir as pessoas, falar as palavras certas. Ele era assembleiano, você também, né? Sim. Você também. Elias, papai ele estudava a Bíblia todos os dias. Eu herdei as Bíblias dele, né? Ele tinha várias Bíblias. Anotava. Tem uma Bíblia dele que é gigante, de tanta anotação, de papelzinho, disso, daquilo outro, né? Então, tá lá, assim, sabe? Nossa, deve ser linda. É história, né?
a história. Papai leu a Bíblia, não sei quantas vezes. Ele falava os versículos de cor e tal. Então, mas ele foi pastor? Ele chegou a ser presbítero. O pessoal chama ele de pastor, né? Ele chegou a ser presbítero. E ele dava cursos, né, de bíblicos, né, estudos bíblicos. Patinga, quase todas as igrejas ele foi já, sabe? Então ele fez várias apostilas. Eu tenho essas apostilas. Um dia eu vou digitalizar essas apostilas. Claro que você não vai seguir esse caminho do seu pai, não, Everton, porque você é uma pessoa religiosa. Sim, Teve no Legendários recentemente. Sim. Legendários eu fiz. A gente fala que sobe a primeira vez na montanha em junho, né? E eu já fui 2 vezes para servir. É muito gratificante. Como sabe? é a experiência? É uma experiência única. Eu acho que todo homem deveria fazer, sabe? É algo espiritual, né? Eu digo que Legendários é um reset que você dá no homem, sabe? No caráter, na integridade, né? A pessoa pode ser a melhor pessoa que tem aqui, mas quando você sobe a montanha, você é desafiado em várias situações, sabe? E a pessoa, ela começa a confrontar com ela mesma, sabe? E às vezes eu brinco que quando você começa a vida numa linha bem certinha, né? Às vezes lá atrás você desviou ali 5 graus, 3 graus, imperceptível. Mas ao longo dos anos, essa linha ela vai se distanciando, porque, né, ela não consegue chegar na mesma linha, assim, mesma distância. E ali você consegue reequilibrar, sabe? Você consegue dar uma ajustada, né? E a situação lá, você vê muita coisa sobrenatural, sabe? Muita experiência com Deus. Muita experiência com Deus. Você tem 72 horas que você está desconectado do mundo e conectado na vida espiritual. Só isso já é muito difícil hoje em dia. Está todo mundo viciado com telefone, com informação. Então, o mais interessante, quando você chega aqui embaixo, por exemplo, nesse último top, teve um testemunho de uma pessoa ateu. O cara não acreditava em Deus. Pois é, porque é ecumênico, não é? Pode ir de católico. Todo mundo. Não existe bandeira, não existe placa de igreja. Não. Lá se fala de Jesus. Tanto é que tem algumas pessoas que servem, inclusive são da Igreja Católica. A pessoa que foi num grupo meu era da Igreja Católica. Fantástico. Né? Ele se conecta mais com Deus, né? E essa pessoa, quer dizer, os pais eram ateus, ele foi criado no ateísmo, né, e não acreditava em Deus. E aí ele casou com uma mulher que tinha, ela é religiosa, e ela convenceu ele de subir. Ele foi por curiosidade. E quando ele desce na montanha, e aí, né, ele vai dar o testemunho dele, ele fala assim: olha, eu não acreditava em Deus, mas eu vi milagre na minha frente. Foi tocado pelo Espírito Santo. Eu vi um milagre na minha frente. Né? Eu nunca senti aquilo que eu senti lá em cima, sabe? E eu quero aceitar Jesus Cristo todos os dias. Eu quero aceitar. Aceitei ontem, vou aceitar hoje, vou aceitar amanhã, porque hoje a minha vida faz sentido. Então é algo surreal, né? As pessoas criticam, e quem critica nunca foi, né? Porque acha, é caro, é isso, aquilo. Não é, sabe? E a estrutura que tem por trás é um negócio fantástico, né? A gente paga, inclusive, para servir. Eu paguei para servir, né? Porque é uma experiência fantástica. Você vê a transformação de outros homens, né? Você pega o marido de um jeito, entrega ele novinho, limpinho, arrumadinho, cheirosinho, para você. Toma conta agora. Né? Mas a mulher também ela tem que fazer o papel dela. Né? A mulher ela tem que se preparar para esse novo marido. Né, para esse novo companheiro que está chegando, porque de fato ele é transformado. Se ele foi impactado lá na montanha, ele vai chegar um novo homem, um novo marido, um novo pai, um novo filho, né, um novo amigo. Ele é diferente. Então é fantástico. Isso não tem preço que se pague. Legal. Eu vou chegar ao final desse podcast. Quero que você deixe uma mensagem para os eleitores, para os cristãos, do jeito que você quiser. Eu quero te agradecer a Ipatinga, né,
a Câmara de Ipatinga, né, os vereadores aqui da Câmara sempre tiveram um respeito muito grande por mim, né, tanto a oposição quanto principalmente a situação, né, em muitos momentos houve embates, né, de ideias, né, embates de ideias, isso é salutar para uma democracia, né, então eu agradeço de coração, agradeço ao presidente Auley, que é uma pessoa que foi muito honrado comigo, né, e eu também agradeço ele de coração, aos líderes de governo que passaram nesses anos, né, o Adiel, agora o Nivaldo, que são grandes parceiros, né, ao Wellington, que tem o vereador Wellington da Floricultura, que tem a gente tem um carinho muito grande, né, foi uma sinergia muito gostosa quando eu conheci, enfim, todos os vereadores, Chiquinho, Vianney, eu vou esquecer de alguns aqui, mas me perdoe, mas todos vocês que de certa forma estiveram presentes com a gente aqui nesses 3 anos, para mim foi uma gratidão enorme. Aprendi muito com vocês. Ao povo de Ipatinga, né, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte do governo, né, o governo da cidade que a gente mora, né, a gente quer sempre melhor. Né, aos servidores públicos que foram pacientes, né, comigo e né, dentro daquilo que a gente podia fazer, a gente, né, buscou fazer o melhor. Ao sindicato, teve um respeito enorme, né, o Sindicerp e o Sindiúti também, né, hoje com a Marlene e com o Sindiúti, com a Cíntia, tiveram um grande respeito por nós e sempre no diálogo, no entendimento. Às vezes havia divergência, né, mas a gente buscava informá-los do porquê, né, do não, do porquê daquela situação, daquele momento, né. Eu acho que quando você fala a verdade, apresenta a verdade, não tem argumento melhor, né, não tem argumento melhor do que falar a verdade, né. Aos meus colegas secretários lá, o seu maridão André, que quando ele saiu daqui da Câmara foi lá me ajudar lá como meu adjunto lá e um cara fantástico, né, eu aprendi a respeitá-lo muito. Todos os secretários que estão lá, os adjuntos, os servidores, diretores, gerentes, supervisores, os quase 10 mil funcionários, né? Ao Gustavo, principalmente ao Gustavo, por ter me dado a oportunidade de ajudá-lo, de estar aqui, né? Uma pessoa que me deu autonomia, me ajudou a escrever um pouco da história aqui da cidade. Eu esqueci de te perguntar, você está saindo, já tem nome para a sua secretaria? A do Bruno, que infelizmente faleceu, só contextualizando para quem assiste, talvez não saiba. Se o prefeito já tem nome para essas secretarias, não sei se tinha alguma outra vazia, parece que ele vai ter que mexer aí no governo dele, né? Bom, o Gustavo, né, a gente ainda não conversou sobre a minha associação, mesmo porque eu preciso saber para passar um pouco da história que a gente estava desenhando lá. Mas eu acredito que ele vai buscar um melhor nome para Ipatinga, que merece, né? Tanto para planejamento, a gente ainda não tem uma definição. O governo também, né, tem que ser uma pessoa com bastante responsabilidade, porque a cidade merece, né, a Câmara merece esse carinho, as associações comunitárias, né, merecem ter uma atenção aí do próximo secretário de governo, que eu acho que é importante esse diálogo para construir uma cidade melhor para a gente. Te agradeço muito, né, ter conseguido vir cá, né, já estava querendo falar com você, não estava conseguindo, porque eu sei que a sua agenda é muito fechada, que Deus te abençoe, que continue caminhando com você e com toda a sua família. Quando voltar por aqui, vem cá nos trazer as novidades da vida nova. Eu não vou fugir, não. Eu digo que na vida, eu digo que na vida pública eu estou fazendo uma vírgula apenas na vida, né? Porque quer queira ou não, cara, são 25 anos de história. É muita, né, coisa. Eu posso contribuir lá na frente. Você entrou em 2000? 2000. Na vida pública. 2000. Muita coisa. Muito tempo, né? Muita experiência que a gente não pode guardar, né? A gente tem que saber. Tem muita experiência, muito aprendizado para passar também. Você vê como é que você fala dos números todos? Parece que está tudo aí nas caixinhas da memória. É de tanto estudar. Obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado. Deus te abençoe. Um abraço, gente. Até mais. É isso aí, pessoal. Termina por aqui mais um episódio do nosso CMI Podcast. Continue ligado com a gente, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.